Olá pessoal, tudo bom? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a teoria celular e os tipos de célula, né? Apesar de ter passado um vídeo muito bom para vocês, aquele link daquele vídeo do Sua Biologia para vocês, mas eu quero falar um pouco sobre isso, passar a nossa atividade dessa semana que vai servir de uma revisão para a nossa avaliação. Provavelmente eu vou colocar a nossa avaliação para outra semana, tá? Então eu vou explicar um pouco mais sobre isso, certo? É, então, falando sobre a teoria celular, por que fizeram essa teoria? Porque precisava definir algumas coisas, né? E essa teoria a gente já viu um pouco sobre ela desde quando a gente começou a falar sobre definições de um organismo vivo, né? Porque lá naquelas definições, uma das primeiras coisas para definir um organismo vivo é que ele é formado por células. Então, a teoria celular ela traz isso, de que o organismo vivo ele precisa ser formado por célula, né? Então, a célula é a menor unidade morfológica de um indivíduo. Então, eu tenho lá a formação, né? Várias moléculas, elas se juntam e formam a minha célula. E a partir disso, eu já tenho um organismo vivo, certo? Então, assim, e uma outra coisa também que acrescentaram dentro dessa teoria celular, que uma célula só se origina a partir de outra célula. Não tem como uma célula ser formada ao acaso. Lógico que quando o que nós temos de conhecimento sobre como surgiu a primeira célula foi devido às condições atmosféricas. Quem tiver curiosidade em ver sobre essa teoria do surgimento dos seres vivos, das células, é bem interessante, tá? Ela vai falar sobre como surgiu, né? Que algumas moléculas orgânicas começaram a se formar devido à atmosfera, ela precipitou, começou a se agruparem, começou a criar membrana, e aí foi surgindo o que a gente conhece como célula. Então, a partir disso, nenhuma célula mais começou a surgir do nada, porque ela só surgiu dessa forma devido às condições atmosféricas que nós tínhamos antes. Agora a gente não tem aquelas condições atmosféricas de, de, muita, de muitos gases tóxicos, né? De muitos raios, tempestades, muitos raios, muitas descargas elétricas, atmosferas insalubres. Então a gente não tem mais isso, né? Então aí veio agora todas as outras células surgem a partir de uma já pré-existente. Então precisa ter uma pré-existente, igual uma bactéria. Vai surgir novas bactérias a partir daquela uma que já existe ali. É um protozoário, vai surgir novos protozoários a partir daquele que existe já. E a mesma coisa quando se fala em animais e plantas. Igual, para surgir um novo indivíduo, por exemplo, um ser humano, eu preciso de células pré-existentes. E para isso a gente precisa de um óvulo e um espermatozoide. Então, essas células, né, com a metade do material genético da pessoa, elas vão se fundir e formar uma célula só, com a carga genética de um ser humano, que é com 46 cromossomos. Elas fundem e aí eu tenho uma única célula. Então, todos nós começou a se originar a partir de uma única célula. Nós éramos apenas uma célula e aí começou a se dividir, começou a se dividir, começou a se dividir, começou a se diferenciar. E aí essa diferenciação, um pouco de célula começou a formar tecido epitelial, outras células começaram a formar tecido nervoso, outras células começaram a formar tecido muscular, começaram a formar tecido adiposo, e assim a gente tem a formação de um indivíduo já multicelular, né? Então, é isso que se fala que é a teoria celular, certo? Uma outra coisa também que eu quero dar uma revisadinha é sobre os tipos de célula. A gente sabe que nós temos dois tipos de células, células procariontes e células eucariontes. Nas anotações de vocês, eu vi que alguns colocaram o que significa pró e eu, né? Então, quem não colocou, é bom anotar, tá bom? Porque nós temos indivíduos procariontes. Pró vem do primitivo, então é uma célula primitiva, de um núcleo primitivo. Ele tem um núcleo bem primitivo, o que quer dizer primitivo? Bem simples, sem muita complicação, né? E o eu
ele é de verdadeiro. Então, nas eucariontes, a gente já tem um núcleo verdadeiro. Um núcleo complexo, que ele é delimitado, ele não se mistura no citoplasma. Então, é essa definição de pró e de eu, né? Pró de primitivo, muito simples, né? Que se mistura com qualquer um, digamos assim, e o eu não. O eucarionte já é algo organizado, ele forma uma barreira, ninguém entra dentro dele se ele não permitir, e ninguém sai de dentro dele se ele não permitir, certo? E aí aqui eu trouxe 2 exemplos. O exemplo de células procariontes eu não tenho como maquete, mas as de células eucariontes eu tenho. Então eu trouxe essa daqui para eu mostrar, e aí eu fiz um desenho aqui no quadro, que ficou muito lindo. Fala que ficou lindo, hein? Então, ó, as células, quase não cabe no celular. As células eucariontes, em algumas salas de aula eu já levei essa célula, né? Vocês já puderam ver. Então, ó, nas células eucariontes é uma célula muito mais complexa. Ela tem muito mais estruturas dentro dela. E essas estruturas são chamadas de organelas celulares. O que seriam organelas celulares? São os órgãos de uma célula. Isso pode anotar aí, viu, gente? Que as organelas celulares é como se elas fossem os órgãos da célula. Que igual nós temos o nosso coração, o nosso pulmão, as células também ela tem algumas estruturas que funcionam como se fossem órgãos. Então, cada estrutura aqui, ela vai desempenhar uma função específica na célula. E ela só faz aquilo. E aí, no centro dessa célula, nós vamos ter um núcleo. Ó, eu tenho uma estrutura toda que vai proteger esse núcleo aqui, né? Essa célula é como se ela tivesse cortada, mas se fosse em 3D, ela toda revestida. Então, é uma bolinha central que vai determinar a função o que essa célula vai fazer e o que vai acontecer com ela, o que ela precisa ou não estar fazendo. Então, quem gerencia a minha célula é esse núcleo aqui. E dentro dele, nós temos as estruturas nucleares, né? O DNA, que está representado por esses cabelinhos aqui, ó, esses matinhos. O nucleolo, que seriam essas bolinhas aqui. E aqui a membrana nuclear, que forma essa célula. Então, é uma célula maior, é mais complexa e é formada por muitas organelas. Bom, essa célula aqui é um exemplo de célula vegetal. Ah, professora, mas por que é uma célula vegetal? Quando vocês verem uma célula, vocês prestam atenção nos tipos de organelas que ela tem. Célula vegetal tem organelas específicas que só tem células vegetais, certo? E aí a gente vai ver aqui, ó, as organelas específicas, que é o cloroplastos, que é uma organela formado por discos de tilacoides aqui, ó, são discozinhos, e ela é que dá a coloração verde para as células, para as plantas. E também um vacúolo. Esse buraquinho oco aqui a gente chama de vacúolo, que serve para armazenar qualquer coisa. Por exemplo, nas flores, serve para armazenar a pigmentação das flores. Então, as flores vermelhas, as flores rosas, as flores azuis, esses pigmentos são colocados dentro desses vacúolos. Aí, eu já tenho muito mais vacúolos, né, para dar uma coloração homogênea para aquela planta, certo? Então, essa aqui é uma célula eucariótica, porque eu tenho muitas organelas, eu tenho um núcleo organizado, o meu DNA está protegido por uma membrana. O DNA não tem contato com o citoplasma. Aí a gente vê, ó, núcleo da célula, o DNA aqui dentro protegido, e toda essa região onde fica mergulhado essas organelas é o meu citoplasma. Meu não, da célula. É o citoplasma da célula. Então, dentro do citoplasma, fica mergulhada as organelas celulares. Esse citoplasma, ele parece uma gelatina. Ele é meio gosmentozinho, porque senão se fosse muito líquido, a célula não teria muita forma, né? Ficaria muito viscosa demais, muito líquida demais, e aí a organização aqui das organelas ia ficar um pouco comprometida. Então, ela é meio gelatinosa, meio pastosinha, esse citoplasma. Então, a gente tem toda a região de citoplasma e as organelas. E em volta da célula, nós vamos ter a membrana plasmática. Todas as células precisam ter membrana plasmática.
Algumas células têm algo que protege além da membrana, que seria a parede celular. No caso das células vegetais, a gente tem ainda a parede celular. Então, aqui, no caso, essa parte de fora aqui, ó, esse risquinho de fora é como se fosse a parede celular. E dentro aqui seria a membrana plasmática. Como que eu coloco a parede celular? A parede celular, ela funciona como a parede da nossa casa. Ela é uma estrutura rígida, ela não é maleável, ela é bem rígida e é ela que dá a estrutura das nossas células vegetais, certo? Ela vai segurar, igual uma castanheira de 50 metros de altura, o tronco dela é formado por inúmeras células e com muita resistência. Então, para que segure aquela planta em pé, né? Então, igual o osso dos animais mantém a parte esquelética dele funcionando, assim a parede celular das plantas. Então, eu tenho essa estrutura. Então, em volta da parede celular das plantas, a gente vai ter a membrana plasmática. A gente pode relacionar a membrana plasmática como igual a quem usa telinha nas janelas por causa do pernilongo, por exemplo, né? É como se eu tivesse um revestimento todinho em volta dessa parede celular com telinha, igual na janela. Então, essas telinhas é a membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela já permite passagem do ar, permite passagem de coisas muito, muito minúsculas, né? Por ela. O pernilongo já é grande, ele não consegue entrar. Então, a membrana plasmática é como se fosse essas telinhas que a gente coloca na janela, mas reveste todinha a parede, né? Como se ela fosse inteira, não só na janela. E a parede celular seria a própria parede. Então, a membrana plasmática é que faz a comunicação entre uma célula e outra, certo? E aí, aqui a gente vai ter, né? Células eucariontes, porque é verdadeiro, núcleo delimitado, núcleo protegido, DNA protegido e sem misturar com citoplasma. Aí nós temos agora aqui no quadro o exemplo de uma célula procarionte. Eu coloquei aqui quase tudo de uma célula procarionte, mas nem todas as células procariontes nem todas essas estruturas das células procariontes vão ter, certo? Então, eu coloquei aqui, faltou a cápsula, que eu acabei não desenhando a cápsula, mas não são todas que tem. Mas elas vão ter, né, no caso, a parede celular, que é o que está circulado em preto, tá vendo? A membrana plasmática, que é o que está circulado em vermelho. E a membrana plasmática, algumas células, ela apresentam um enroladinho aqui na membrana, que a gente chama de mesossomo. Alguns livros dizem que é para auxiliar na respiração, outros falam que é para auxiliar na divisão de uma bactéria, enfim. São muitas informações, né? Nós vamos ter os cílios e os flagelos, que são utilizados para locomoção. Então, ou as bactérias vão ter cílios ou elas vão ter flagelos. Não vão ter as duas, mas eu coloquei aqui tudo que pode ter, né? Além ainda da cápsula que ainda protege em volta todinho. Então, vamos ter aqui o núcleo celular, só que aqui, como não é um núcleo verdadeiro, é um núcleo primitivo, né? É um núcleo primário, eu só tenho esse DNA aqui, e essa região onde eu encontro o DNA misturado aqui no citoplasma, toda essa parte aqui, eu coloquei citoplasma, né? Mas toda essa região aqui é o citoplasma da célula, aquela parte meio gelatinosa. E pode ver que tem poucas organelas, comparado com as células eucariontes que eu mostrei, né? Nós vamos ter o DNA, então essa região é chamada de nucleoide. Nucleoide seria onde fica o DNA das bactérias, o DNA das bactérias. E uma coisa importante também lembrar, que no DNA das bactérias ele é um DNA circular. Se a gente conseguir abrir, ele não tem ponta. E nas células eucariontes, a gente já quando fala em DNA, em cromossomo, a gente já imagina um xizinho, né? Porque são pares de cromossomos que se encontram. Então, eles têm ponta. Eles são linhas sinuosas dentro das nossas células. Já das bactérias, não. Das bactérias, se eu conseguir espichar, ele vai ser circular, ele não tem ponta, tá? Isso é importante notar também. A única organela em comum que células procariontes e eucariontes apresentam é os ribossomos. Então, os ribossomos tem tanto nas células eucariontes, que eu coloquei em azul,
quanto nas células procariontes. É a única organela que as células procariontes vão possuir. Então, porque precisa de fazer síntese proteica, certo? Então, tudo que acontece aqui de dividir núcleo, fazer síntese proteica, tudo acontece dentro do citoplasma, tudo misturado no citoplasma, já nas células eucariontes não, certo? Eu não sei se tinha ficado dúvida sobre essas duas características de célula, mas eu espero que que vocês consigam compreender agora, né? E se não conseguir, o mesmo esquema. Pergunta para mim lá no grupo do WhatsApp que a gente vai esclarecendo as dúvidas, certo? E aí, só pegar de novo o vídeo lá, ver sobre o que são indivíduos unicelulares, multicelulares, que tipo de indivíduos apresenta células procariontes, quais os indivíduos que apresentam células eucariontes. Dentro das eucariontes, a diferença entre quem possui parede celular e quem não possui, que saiu também, vamos ter que dar uma estudadinha à parte, né? Então, ó, de explicação mesmo era só isso aqui que eu ia passar, tá? E aí vem a nossa atividade dessa semana. Nós vamos precisar fazer uma avaliação, né? Fazer a avaliação bimestral, porque não dá para deixar essa avaliação quando nós retornarmos da quarentena. E aí vocês vão ficar cheios de avaliação, isso não é bom. Então, o que der pra gente ir avaliando, nós vamos avaliando. Então, eu tô tentando lançar no ar, algumas pessoas já até me perguntaram, professora, a senhora colocou uma avaliação lá, como é que é? Não, eu tô colocando, eu estou aprendendo ainda a pôr lá, tá bom? Tem alguns recursos que eu ainda não tô, que eu não sou muito familiarizada ainda, então eu tô tentando melhorar para ficar algo mais dinâmico, certo? Então, para essa semana, faça uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos sobre níveis de organização de seres vivos, o que define um organismo vivo, aquela questão do vírus que a gente discutiu, a composição química dos seres vivos, né? Desde substâncias orgânicas e inorgânicas, que vocês até fizeram o seminário de vocês, e aí até essa parte de teoria celular. Os tipos de células que tem, né? A diferença entre DNA e RNA, faz uma tabelinha fazendo a diferença de células procariontes e eucariontes, o que elas são de semelhantes e o que elas apresentam de diferente, certo? E aí, como tarefinha, que já é utilizado para uma revisão, eu quero que vocês produzam um mapa conceitual. Pode ser 1 ou pode ser 2. Tem gente que consegue fazer... Eu só dei um exemplo aqui, ficou bem estranhozinho o meu mapa conceitual, mas porque o quadro era muito pequeno. Mas faz um mapa conceitual do que nós estudamos, tá? Então, um mapa conceitual lá da composição química dos seres vivos e de citologia, essa introdução à citologia. Se conseguirem casar as duas coisas, beleza, faz um mapa conceitual só e aborda esses dois assuntos. Se não, vocês podem fazer 2 mapas conceitual e me mandar. Eu não sei se vocês já tinham trabalhado com mapa conceitual ou mapa mental que dizem, mas normalmente a gente coloca um título no centro e a partir dele a gente vai abrindo leques. Aqui eu coloquei biologia e aí eu fui abrindo leques. Aí na biologia eu coloquei, né, bio, eu coloquei vida, logia, estudo. Aí na vida aqui, o que eu coloquei dentro de vida? Então, relembrando aquela primeira parte, né? Então, para todo organismo ser considerado ser vivo, tem que ser formado por célula, que a gente já vê a questão da teoria celular. E aí a gente já pode abrir aqui um outro caminho, né? Falar sobre a outra parte da teoria celular. Sobre uma célula só existe a partir de outra, enfim. Responde a estímulo, reproduzem, evoluem. Então, coloquei só algumas coisas aqui. Aí, dentro do estudo, o que a biologia estuda? Aí, eu fui abrir aqui alguns leques, mas claro que são muito mais coisas. Aí, eu abri um leque aqui para aquelas coisas que nós já vimos. Estuda a composição química da vida. Aí, a composição química da vida, eu abri uma outra setinha e coloquei as substâncias químicas da vida, a gente é dividida em substâncias orgânicas e inorgânicas. Aí, eu coloquei aqui as substâncias orgânicas e as inorgânicas. Claro que vocês vão falar sobre a composição química dos seres vivos. E eu preciso saber mais coisa. Eu só citei a água e sais minerais. Mas quando vocês colocarem isso, vocês precisam abrir novos leques.
daqueles pontos importantes que a água apresenta. A polaridade, né? Solvente universal, reações químicas, essas coisas que precisam pôr. O carboidrato, molécula formada por carbonos e assim vai, certo? Colocar tudo ali. Aqui eu só fiz o básico. Aí aqui eu coloquei uma outra setinha para a célula. Então, a biologia vai estudar a célula, a citologia. Podia ter colocado citologia aqui. Aí dentro de célula eu coloquei células procariontes e eucariontes. Bem pequenininho, mas coloquei. Só coloquei o pró e o eu. Aí estuda também a genética. Na genética a gente vê principalmente o quê? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. Nós estudamos também a divisão celular. E dentro da divisão celular a gente tem o quê? Mitose e meiose. Então é mais ou menos assim que funciona um mapa mental, tá bom? Vocês escrevem no centro o tema e aí vai abrindo setinhas aí. Então vão e façam do jeito que vocês acharem melhor para fazerem a revisão de vocês. Então procura fazer o mapa tentando lembrar. Se não conseguiu, aí dá uma olhada. Beleza, já consigo fazer um mapa legal. Aí fez, tá faltando alguma coisa aqui. Volta lá e relembra. Não fica olhando nas suas anotações e fazendo, olhando, porque é para vocês estudarem também, tá bom? Então, na semana que vem eu vou colocar a avaliação de vocês. Essa avaliação de vocês, eu só vou deixar aberta 3 dias. E quando você entrar, você vai ter 2 horas para fazer essa avaliação, tá? Então, escolha um dia que a internet está razoável. Claro que a gente não tem como prever, mas eu sei quando a minha internet está boa ou não. Então, eu vou abrir semana que vem, semana que vem não, na outra semana eu vou abrir para essa avaliação, tá? E aí eu vou deixar 3 dias. Eu não sei se vai ser segunda, terça e quarta, ou terça, quarta e quinta, ainda tô vendo, tá? Mas passa essa semana na outra, eu vou abrir a minha avaliação. E vai ser 3 dias e 2 horas para fazer a avaliação. Então, escolha um dia, estuda, tá? Porque eu já meio que selecionei os exercícios ali. E é extensinha um pouco, tem umas 18 questões. Não sei se eu vou pôr mais, mas é mais ou menos esse tanto aí de questões para vocês responderem, tá bom? E eu acho que é isso. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam no grupo. Talvez a gente pode marcar uma videoconferência na semana que vem, para esclarecer alguma outra dúvida que vocês têm em relação ao conteúdo, para se preparar para avaliação, tá bom? Até mais, gente!